Bom, pessoal, então vamos lá iniciar nossa aula, né? Agora definitivamente bom dia a todos, tá? Hoje é uma quarta-feira, né? E provavelmente a nossa última aula aí síncrona desse semestre 2020/3, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu sei que foi muito corrido. Vocês podem observar que as atividades não foram muitas, tá, pessoal? Porque do presencial, né, para o ensino à distância difere um pouco, tá? E a gente sabe que vocês têm outras disciplinas, mas existe dedicação do aluno também. Desde já eu quero parabenizar aí os alunos, né, que se matricularam. Teve alguns alunos que não fizeram nenhuma atividade, nenhuma prova, né? Não só na minha, mas nas outras. A gente estava conversando entre os professores e eles estavam falando que alguns alunos se matricularam, mas não fizeram absolutamente nada, tá? Espero que vocês tenham aprendido o básico, tá? Isso aí vocês podem estar consultando outras bibliografias, aperfeiçoando, né? Aprimorando o conhecimento, mas a gente inicia por aí, né? Dentre vocês que estão aqui, pessoal, alguém achou aí uma dificuldade tremenda, muito grande, não entendeu nada, tá? Foi um semestre aí meio perdido? Vocês podem passar a opinião de vocês também agora, tá? A gente deixa esse espaço para vocês falarem, né, argumentarem alguma coisa aí que vocês gostaram, que não gostaram, né? Pode ir o Joel, tanto o Douglas, né? A Beatriz, a Tainá, o Jefferson. Temos aqui a nossa outra colega, né? Tá com a webcam ligada aqui, mas não tem o nome. Fica à disposição aí, pessoal, para vocês falarem. Professor, Pode falar, Jefferson. o senhor me permite uma parte novamente? Na verdade, assim, a disciplina do senhor foi, para mim, referente às outras disciplinas, não desmerecendo nenhum profissional, mas foi muito excelente. Deu para explicar bem, nas outras disciplinas, tô meio quebrando a cabeça, mas estamos indo. Uhum. E, sinceramente, eu acho que o professor que teve mais aula mesmo das disciplinas que eu participei mesmo foi do senhor, e o senhor bem ativo e bem, por mais que seja remoto, foi bem explicado e deu para entender bem. Se não tiver de novo daqui esse ano ainda mais aula e eu conseguir matricular na sua, de novo nós vamos para cima. Hein? Não, tranquilo, Jefferson, tranquilo, tá? É igual eu falo para vocês, a gente aceita a crítica, elogio, isso é muito bom, tá? Por isso que é importante vocês participarem daquela enquete, né, que a gente passou, só para ver a avaliação aí da aula. Por quê, pessoal? Porque é algo novo para a gente, né? Então, provavelmente teve aí algum problema, teve aí algo que a gente não... Pode ser que algum aluno esperou mais e a gente não expôs mais, né, o conteúdo. Por quê? Porque é algo novo para nós também. É uma coisa nova, inicia, a gente sempre foi presencial, e não só para mim, para os outros professores também, tá? Mas a gente tentou fazer o melhor, tá? Que o aluno ele se empenhasse, porque as atividades não foram difíceis, se vocês forem ver, tá? Como a última prova também são do conteúdos passados, então não vai ter aquela questão de vocês estudar algo novo, tá? Vai ser algo que a gente já estudou, dos trabalhos que vocês fizeram, então não vai ser uma prova difícil, tá? Então a gente sempre deixa à disposição para o aluno participar com a opinião dele também, tá? E a nossa aula, basicamente, quando a gente fez o plano de ensino, pessoal, nós teríamos, em média, aí 4 aulas síncronas, ou seja, 4 aulas ao vivo, tá? Mas é claro que nós estamos fechando aí com 6 aulas, tá? E eu sei que alguns alunos tiveram aí dificuldade nessa classificação, mas aproveitando o Jefferson, quando você iniciou lá a classificação, né, no início eu acredito que você teve uma dificuldade, mas no decorrer de fazer o exercício, né, de colocar em prática, você conseguiu entender? Ficou fácil? Ficou claro o material que a gente passou? Professor, ficou claro sim. No começo dá umas dificuldadezinhas, mas aí você presta atenção novamente na aula síncrona, né, gravada. Eu mesmo, para dizer bem a verdade, eu no domingo, que eu tive tempo de assistir a aula do senhor, eu assisti a aula bem detalhada no canto, assim, longe das crianças, né? Aham. E deu para entender até a questão 2 e 3 ali. No final ali, eu tive uma divergência, não estava batendo resultado, Aham. mas daí eu assisti novamente aquele intervalo, o pedaço lá de onde você explicou certinho e deu para entender.
Sim. Eu já vou passar a palavra para o Douglas, que ele quer falar, mas vocês viram, pessoal, que o que a gente passou aqui nas nossas aulas, a gente cobrou vocês, tá? E não é difícil, pessoal, porque a partir do momento que você consegue classificar, consegue entender, fica fácil vocês resolver os exercícios, tá? Então não é uma coisa assim difícil, absolutamente de não entender. O mais difícil, que eu sempre falo, é a classificação. O que é uma conta de bem, uma conta de direito, obrigação? É o chamado das contas patrimoniais. É a conta do balanço. E o bom, pessoal, que, vamos dizer assim, até a Leide falou que da última vez, que quando a gente iniciou o semestre 2020/1, ela não estava conseguindo, né? E aí ela depois conseguiu fechar o balanço, foi a maior alegria. Então a contabilidade é isso, tem que fechar, tá? É como se fosse um caixa, né? Você receber do que você recebe, do que você paga, do que você gasta. Tem que fechar o valor. Se eu recebi R$ 1.000, né, de salário, gastei R$ 900, no final tem que sobrar R$ 100, pessoal. Então, a contabilidade é isso, se fecha, se encaixa, tá? E o balanço, automaticamente, quando vocês conseguiram fechar, nesse último exercício, que eu passei a DRE, vocês conseguiram aí compreender a importância da classificação, né? É bem legal quando você coloca os valores certinho ali no ativo, passivo, ou patrimônio líquido, e você consegue fechar. Eu acredito que seria aí uma alegria grande, né? Daqui a pouquinho a Leide fala, a Leide já está aqui, deixa eu ver quem entrou mais, o Dirceu, né? O Matheus, e depois a gente fala dos demais alunos. Mas vamos passar a palavra para o Douglas aqui. Pode falar, Douglas. Então, professor, eu gostaria de parabenizar também, né, porque foi aulas excelentes, material, a matéria, assim, eu estava com um pouco de dificuldade em 2020/1, mas até vendo as aulas online que estavam ali, e as gravadas, enfim, foi tranquilo, teve alguma dificuldade, mas foi muito boa as aulas, matéria boa, gostaria até de ter feito presencial, porque acredito, como o professor falou, na última aula teria aprofundado mais ainda, mas só agradecer o método de ensino, então, parabenizá-lo também, né? Porque os professores que temos é um dos melhores. Então, eu que agradeço, viu, Douglas? E a gente sempre fala, né? Nesse caminho aí a gente tem os elogios, tem as críticas, a gente tem que saber lidar com tudo, né? Eu sempre falo, né? Eu prefiro mais as críticas do que os elogios. Por quê? Porque a crítica, pessoal, ela se torna uma crítica construtiva. E vocês também, né? Vocês alunos, não sei, eu acredito que pode ter algum que não aceita crítica, né? Mas a crítica é boa, pessoal, para a gente melhorar, tá? Porque o elogio, às vezes, ele acaba deixando a pessoa acomodada na zona de conforto. E nós sempre temos que melhorar, tá? Vocês mesmos, eu acredito que agora vocês, se for para iniciar num escritório de contabilidade, vocês já começam a perceber. É claro que lá tem muitas movimentações, mas o básico você já começa a perceber. Lembrando que a nossa disciplina, pessoal, ela foi feita justamente para o curso de economia, tá? Então, vocês podem ver que é o basicão, até porque os futuros economistas, né, que estão no grupo matriculado, eles vão ter análise das demonstrações contábeis. Tudo isso que eu falei para vocês, do balanço, da DRE, do fluxo de caixa, né, eles vão fazer uma análise. Por que essa análise, pessoal? Eu acredito que depois eu possa até passar para vocês um vídeo, algo de um balanço real, para vocês perceberem por que é importante a gente saber o que é um balanço e uma DRE. Porque quando você vai se tornar aí um acionista de uma empresa SA, né, de uma empresa capital aberto, que vocês podem depois na bolsa de valores comprar ações e participar. Hoje existe professores, colegas meus que compram ações na bolsa, porque ele faz uma análise do balanço da DRE dessas empresas para ver se realmente a empresa ela está tendo lucro ou prejuízo, se não é um balanço maquiado. O que é um balanço maquiado? Um balanço que tem aí informações não verdadeiras, pessoal. Então a gente tem que ter automaticamente essa análise. Então, no terceiro semestre agora, o pessoal de economia vai fazer essa análise, tá, das demonstrações contábeis, vai perceber o quanto é importante. Trabalha-se com índice, tá? Índice de rentabilidade, índice de liquidez, para vocês depois, futuramente, se quiserem participar da Bolsa de Valores, fazem essa análise e automaticamente tem aí, né, os dados em mãos. Vocês vão conseguir fazer, tá? Não vai ser eu que vou dar essa disciplina, o próximo semestre, eu não sei se ela já teve agora, tá? Porque o pessoal de economia teve agora análise, não sei se vai ter novamente, mas o próximo semestre eu vou estar ministrando contabilidade e custo, tá? É uma disciplina aí, contabilidade e custo, para o pessoal de sistema de informação, tá? O pessoal da Facet.
não sei se vocês vão ter, mas vai ter a liberdade de depois vocês escolherem essa disciplina contabilidade e custo. É a mesma coisa que a gente está estudando aqui, pessoal, mais aprofundado em custo, tá? Por quê? Porque o pessoal de sistema de informação, eles podem criar um programa, um software de gestão, tá? Dessa parte contábil, essa parte de gerencial, então o pessoal vai saber o que é a contabilidade. Futuramente eles podem fazer um TCC ou um software nessa área aí, tá ok? Pessoal, mais alguém quer falar? Senão a gente começa já corrigir a atividade 4, a Leide. Bom dia, Leide. A Leide quer falar algo? Acredito que a Leide está muito feliz aí. A Leide está muito feliz porque conseguiu tirar a nota máxima nessa atividade 4 e conseguiu fechar o balanço, né? Bom dia, professor. Bom dia. Eu já estou triste porque vai acabar a disciplina. Pois é, né? Igual a gente fala, né? Para vocês que basicamente participou dessa disciplina, vocês teve um pouquinho do contexto. Por isso que eu falo, presencial é muito melhor, porque a gente coloca o aluno para resolver num quadro, né? Vai lá, resolve, a gente ajuda, tem outras atividades, mas como eu falei anteriormente, para não perder esse ano, esse semestre, pessoal, foi feito este, né, PSLE, tá? Então, assim, é o PLSE, né, 2020/3, e provavelmente vai até o final do ano, tá? Então, provavelmente, isso aí vai vir uma ordem, é claro, lá de Cáceres, da PROEG, se a gente vai continuar aí esses dois. Eu acredito que o próximo já vai ter, tá? 2020/4, vocês vão ter mais um semestre letivo aí, suplementar emergencial, mas não sei se vai ser todos, tá, pessoal? Acredito que as aulas presenciais voltem só o ano que vem, mas a ordem vem lá de cima, tá? Mas eu acredito que a Leide conseguiu entender, né, Leide? A Leide teve essa dificuldade, mas ela batalhou, tirou dúvida, e é isso que a gente fica feliz do aluno participar. Quer falar mais algo, Leide? Não, professor, tudo bem. Pela voz você tá com sono ainda, né? Tô. Pelo jeito, você tá assistindo deitada aí, né? Não, eu já levantei. Eu acordei 7 horas aí. Aí vou assistir a aula e eu fui dormir de novo. Tá certo. Aí eu acordei agorinha, disse, meu Deus do céu, a aula. Tá certo. Ó, lembrando, pessoal, só lembrando novamente, a prova é amanhã, tá? Das 8 até as 20 horas, a gente vai liberar esse tempo. Pessoal, pelo amor de Deus, né? Vamos fazer a prova o mais cedo possível para não acontecer o que aconteceu na avaliação passada. Alertei 3 vezes, mas teve alunos que deixou para o final da tarde. Beleza, pessoal, sei que vocês trabalham, tem gente que trabalha, mas não deixe para o final, porque o sistema acumula, né? Aí o pessoal entrando no CIGA, então tem esse probleminha de conexão e cai, tá? Então faça o mais cedo possível, faz na hora do almoço, a prova não é difícil, né? Mesmo que você saia aí, um exemplo, das 11 à 1 da tarde para o almoço, né? Se quiser fazer aí a prova antes do almoço, para depois descansar, você vai gastar aí no máximo 30, 40 minutos para fazer essa prova, tá, pessoal? Não mais do que isso. Eu acredito que essa terceira agora, ela não vai ser muito mais demorada, porque o pessoal já tem um conhecimento, né? Já tem aí já uma prática, né? Nos exercícios. E, pessoal, vai ser algumas perguntas novas, tá? Mais relacionadas ao balanço, a DRE e também o fluxo de caixa e a DMPL, tá bom? São questões teóricas que vocês vão basicamente responder como já responderam nas duas anteriores, tá ok? O pior é que eu fiz a minha primeira tentativa da segunda prova, tirei a nota razoável. Eu fiz a segunda tentativa, na hora de enviar, que eu melhorei a nota, o sistema caiu. Pois é. Por isso que eu falo, pessoal, eu dou essas duas tentativas para realmente vocês não serem prejudicados, tá? Mas tenta fazer o mais rápido possível, pessoal, de manhãzinha, se for possível, na hora do almoço, quem trabalha, fez uma vez, um exemplo, fez na hora do almoço uma vez, tirou uma nota baixa, você vai ter a segunda tentativa. Então, à tarde, vocês tentam fazer o mais rápido possível, né? Não é que a gente quer que já fecha as notas, tudo o pessoal faz, mas que vocês não tenham, não seja prejudicado por causa dessa questão. A gente sabe que o sistema ainda está sendo adequado, mas tem essas quedas, esses problemas, tá ok? Pessoal, antes de eu... Vamos fazer o seguinte, deixa eu começar aqui
fazer a correção da atividade 4, depois eu vou especificar para vocês como que vai ser a nota das 4 atividades. Se vocês observarem aí, já tem uma nota. Só que o que acontece, pessoal? Nós tivemos um problema no sistema, que se vocês observarem as 4 notas que vocês têm das atividades, ele está dividindo por 4, né? Eu não sei se vocês observaram aí, mas um exemplo, 2,5 mais 2,5 mais 2,5 mais 2,5, fecharia um 10, seria a somatória das notas. Ele está dividindo por 4, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar essas atividades e multiplicar por 4 cada uma. Então, cada atividade, ela vai ter um valor de 10, tá bom? Por quê, pessoal? Para o sistema dividir por 4, aí fica a média de vocês. Então, vocês já têm a média 2. Se vocês observarem aí a nota, né, da avaliação 1 e avaliação 2, já deu uma nota. É uma nota que vocês tiveram. Então, na hora que eu fizer essa conversão, essa multiplicação, até vou mostrar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo... Vamos mostrar aqui. Deixa eu mostrar já na prática, que daí a gente fica mais... Aqui, pessoal, ó, vocês estão vendo aí? Todos estão vendo? Positivo, estamos vendo. Beleza, então vocês estão vendo aqui, ó. Eu coloquei 2 nomes aqui fictício, tá? O José e a Maria, atividade 1. Isso aqui pode ser a nota de vocês. Então, o José, na atividade 1, tirou 2,2, atividade 2 tirou 2,4, atividade 3 tirou 2,5, na atividade 4 tirou 2. Então, aqui, pessoal, no somar, daria uma nota 9,1. Essa nota que seria basicamente a nota do José. O sistema, ele está aqui, ó, dividindo por 4. Tá? E eu não estou conseguindo fazer alteração. Então, ele vai ficar com 9,1. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa nota aqui, ó. Eu vou multiplicar por 4. Depois vocês podem fazer também aí, mas eu vou fazer no sistema, tá? Ó, multiplicar por 4, tá? Então, aqui eu posso arrastar. Vocês vão ver que ela vai ficar com a mesma nota do somatório, 9,1, tá? Opa, deixa eu só voltar aqui. Deu um errinho aqui. Aqui, ó. Igual, tá? Vezes 4. Por quê? Porque o sistema ele não aceitou eu alterar, tá? Então eu venho aqui, vocês podem fazer isso aí também, depois com né, o de vocês para conferir, vezes 4, tá? E aqui o 2, automaticamente ele vai ficar com 8, né? Atividade. Eu só vou multiplicar por 4, mas a nota, ó, conseguiram entender, pessoal? Todos conseguiram entender o que eu fiz aqui? Positivo, entendido. É só multipliquei por 4 e dividi por 4. Então, a nota dele apareceu 9,1. É isso que vai acontecer com a nota de vocês, tá? Essa nota aqui, ó, é um exemplo. Era no máximo 2,5 atividade. Então, um exemplo, ele tirou 2,2. Multipliquei por 4, 8,8. É como se fosse de 0 a 10, tá? Então, eu somei todas, né? Multipliquei por 4 e aí deu a nota automaticamente correta dele. Tá? Então, vai aparecer essa nota lá, depois no somatório de todas as atividades vai aparecer a nota que já é uma média. A segunda já está correta, tá? A média, que como está lá, N1 mais N2, né, é o somatório. O sistema deveria somar, mas ele está somando e dividindo por 4. Então, eu tive que fazer essa alteração. Um exemplo aqui, ó, a Maria, só para vocês perceberem, tá? Como essa aula vai ficar gravada, os alunos depois eles vão poder assistir. Então, nós temos aqui, ó, somatório deu 5,6, certo? Aqui deveria aparecer 5,6. O que eu tenho que fazer? Aqui é o 0, né? Ah, eu posso colocar aqui a multiplicação, vai dar 0, né, pessoal? Mas como a gente já vai fazer direto para vocês observarem, aqui eu coloco igual, tá? Vezes 4. E também 2,1 vou multiplicar por 4. 1,7 também vou multiplicar por 4, tá? Vocês viram, pessoal, que ficou a nota 5,6, então é como se fosse o somatório, tá? Só vai alterar aqui dentro, mas ela vai permanecer a mesma. Vocês podem fazer aí, antes da gente fazer a alteração, para vocês conferir, mas não vai ter problema nenhum, tá? Então ficou com 5,6, essa já é a primeira nota, tá? Aí vocês têm lá um exemplo... deixa eu colocar aqui, né?
N1, tá? E temos aqui o N2. O que seria N1? A prova 1, exemplo, valia 5 no máximo, né? Então, 4,5. E essa aqui, vamos supor que o José tirou 4. Então, aqui, ó, vai ter a nota 2. Esse é o quê? O somatório desses dois aqui. Ó, ele ficou com 8,5. Tá ok? Então, o que que ele vai fazer? A N3, pessoal, é a última prova que nós vamos fazer. Tá? A gente vai fazer amanhã. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que pegar essa nota, aqui é a nota 1, vou colocar aqui para vocês perceberem, né? Nota 1, e aqui vai estar assim, nota 3. O que que vai acontecer? Você vai pegar o somatório dessas notas, nota 1 vai aparecer, mais esse aqui, mais a prova dividido por 3. Então, se você tirou acima de 7, você já está aprovado na disciplina. Se você tirou a menos de 7 e maior do que 5, você está de exame, tá? Ah, professor, eu tirei menos do que 5, está reprovado. Tá bom, pessoal? Então, é uma questão mesmo de lógica, é somatório. Então, aqui só vai mudar essas notas da atividade, que eu vou colocar o peso de 0 a 10, mas não vai mudar. Se você tirou 2,5, automaticamente uma nota sua vai ser da atividade 10. Mas no final a gente divide pela quantidade de atividades que a gente teve. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Pergunta? Professor, Oi, Leide. eu não fiz a última prova por conta que deu problema no sistema. Como você sabe, né? Que eu fiquei sem a última nota. Sim. No meu caso, eu vou ter que tirar a nota máxima nessa prova para poder passar? Na verdade, você vai tirar entre 5 e 7. Acima de 5, você vai estar de exame, tá? De 5 a 7, né? 6,9, vamos por aí, tá? Deu 6,95, né? Eu acostumo arredondar a nota do aluno para 7, tá bom, pessoal? Para não prejudicar o aluno. Vamos supor, Leide, você ficou com 5,9, você está de exame. Ficou com 6,8, né? Automaticamente você está de exame, tá ok? Entendi. Então, tira uma nota boa, soma as 3, né? Como eu vou atualizar lá, soma as 3, basicamente uma não vai ter, e aí você tenta tirar aí uma nota bem alta, né? Dessa última prova que ocorre amanhã. Lembrando, pessoal, que amanhã são 40 questões, tá? Então não vão ser mais 20, vão ser 40. Por quê? Porque é de 0 a 10, é uma prova valendo de 0 a 10. As outras valia 5. Então por isso que a gente colocou 20 questão, tá? Ah, professor, vou demorar mais. Pessoal, o conteúdo é o mesmo, tá? Algumas questões a mais que eu vou pôr, então não vai demorar tanto se você tirou uma nota boa, conseguiu entender, tá ok? Então não vai ter aí muito... Oi? Permite uma parte rapidinho. Essas 40 questões, ela vai ter o tempo de 1 hora a primeira tentativa ou 2 horas? Isso. Não, vai ser 1 hora. Vai ser 1 hora cada tentativa, tá? Ok. Então vocês vão ter aí 1 hora. Por isso que eu falo, não perca muito tempo, pessoal, nas questões, tá? Se você ver aí, você vai ter 1 minuto e pouco em cada questão. E as questões, em geral, não vai ser perguntas grandes, tá? Até porque a gente faz uma prova relativa para o aluno conseguir tirar nota. Tá ok? Então, assim, nessa segunda avaliação, teve vários 5, né? Nota máxima. Então, a gente viu que os alunos conseguiram aí entender. Pessoal, teve alunos que fez a prova em 10 minutos, tá? Teve aluno que nunca participou da aula síncrona, teve aluno... Eu conheço alunos, né, do presencial que iniciou, eu olhando lá o tempo que ele gastou 10 minutos, né? Não sei se ele chutou... Esse daí é um nerd, né, professor? Na verdade, eu não sei se foi mais chutado ou não sei, né? Mas ele tirou uma nota boa, tá? Eu não vou dizer o nome do aluno aí, porque senão vai constranger ele, mas ele era um aluno que ele não participava muito, né? Mas eu acredito que no decorrer das aulas ele assistiu, a gente vê que ele acessa o Cigar, tá? Porque tem isso também, pessoal. Eu acompanho aqui as pessoas que mais acessam, o horário e quanto tempo fica ali acessando. Parabéns para a Leide, né, que desde o primeiro momento que a gente iniciou no Cigar, ela entrou mais de 100 vezes no Cigar, né, até ontem deu 101 vezes, viu, Leide, que você entrou aí no Cigar, foi o aluno que mais acessou o Cigar, então
Nossa, professor, tudo isso? Exato. Então, provavelmente... Mas eu imaginei que eu nem estava acessando esse tanto. 101 vezes. Falei, olha, ela tá bem animada, né? A gente tem esse acesso, tá, pessoal? A hora que você entra, o que você tá olhando, né? Qual atividade você abaixou, então todo o sistema SIGA a gente tem esse controle realmente. Ah, por que o sistema tem isso? Porque lá no final, pessoal, a gente também vai avaliar o aluno por essa questão. Se ele acessou, se ele participou, tá? Porque não é justo, um exemplo, o aluno ficar com 6.8 e ele para o exame reprovar, né? Eu sempre acostumo, no presencial, acima de, um exemplo, 6.51, o aluno ficou de média, eu passo ele, tá? Eu não reprovo ele, não deixo de exame. Acima de 6.51 somatório, eu já coloco como aprovado, tá? Dou esse ponto aí, esses décimos a mais para o aluno pelo esforço. Mas a gente conhece aquele que participa e aquele que não participa. Por isso que é bom a participação, tá? No presencial, pessoal, eu sempre dou um ponto extra. Se você não faltou nem um dia na aula, né? Ficou lá no fundo dormindo, não importa, eu te dou um ponto, né? De misericórdia, vamos dizer assim. Você não fez nada, não fez atividade, não fez prova, né? Não falou, só bocejou, né? Como a gente fala, dormiu lá atrás, ganhou um ponto para não zerar lá no boletim, ok? Professor. Tranquilo? Oi. Eu não fiz essa última atividade. Eu já fico de exame? Como eu tenho que tirar nota máxima? Então, é isso que eu falo. Quem está falando? Não aparece o nome Vânia. aqui? Oi? Vânia. Vânia, é o seguinte, essa última atividade, ela valia 2.5, mas você viu que ela vai ser de 0 a 10 só porque eu vou multiplicar por 4, mas não muda nada, tá? Não muda a questão aí da composição das notas. Você vai, provavelmente, quando o aluno perde uma nota, né, uma atividade, ele acaba não reprovando se ele fez todas as demais, tá? Porque é 2,5 que valia, tá? Vai valer de 0 a 10. É porque eu vou multiplicar todas as suas notas por 4, então não vai, se a gente for ver, não vai ficar elas por elas. Então você vai fazer o somatório depois. Soma aí das 4 atividades, uma você não fez, mas já vai aparecer lá a nota 1. Aí você pega o somatório da nota 2, que vai ser o somatório das 2 atividades, mais a avaliação terceira, que vai ser amanhã. Então, você somando, ficou acima de 7, você está aprovado. Ficou abaixo, acima de 5 e abaixo de 7, você está de exame. Tá bom, obrigada. Beleza? Mas eu acredito que você tem nota boa, você participou, não sei, basicamente aí não gravei todos os alunos aqui, mas tem muitos alunos que tiraram nota máxima nessa última atividade, tá? Então, dê uma ajuda aí nas outras atividades. Mais alguém, pessoal? Mais alguma pergunta? Para a gente passar aqui pro gabarito, né, da atividade 4, e tirar as demais dúvidas, se os alunos tiverem aí. Mais alguém? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos passar aqui pro gabarito, né, para vocês entenderem o que era para ser feito. Então, a questão dessas notas aí, vocês observaram que não tem segredo nenhum, né? Mas, basicamente, faça qualquer dúvida, a gente está à disposição no WhatsApp também. Bom, pessoal, vocês estão observando aí a atividade 4, gabarito. Então, essa foi uma atividade, a última, sempre a gente passa cobrando tudo que a gente ensinou, tá? E ela é maior mesmo, ela é grande, né? Teve alunos que falaram, professor, estou tendo dificuldade, é muito grande isso aqui, né? Não estou conseguindo. E a gente foi explicando e o aluno conseguiu, tá? Então, essa aqui, pessoal, classificar, né, o ativo tanto circulante e não circulante. Dentro do não circulante entra o realizável a longo prazo, investimento imobilizado intangível. Professor, como que eu sei disso? Pessoal, é só vocês pegarem o plano de contas. O plano de contas, se vocês observarem, ele é um balanço. Por quê, pessoal? Primeiro vem a contas do ativo, número 1, e do passivo, número 2, né? Automaticamente, se vocês observarem aí no plano de conta, pegar ele é um balanço, só que ele está um embaixo do outro. É só seguir aquela ordem na hora de você colocar aqui na ordem certa do balanço, tá? No passivo, temos o passivo circulante e não circulante, depois o patrimônio líquido, né? Bom, receitas ou despesas, tivemos aí de vendas administrativas, financeiras, e aqui eu pedi para vocês classificarem e depois montar DRE. Por quê? Pessoal, no cotidiano, no dia a dia, primeiro a gente fecha a DRE, tá? Nunca você vai fechar um balanço porque houve movimentações de débito e crédito, baixou o caixa, aumentou o caixa. Então, quando vocês forem lá no real, no escritório, contribuir,
né, com alguém, com essas informações, primeiro você apura a DRE. Por quê? Porque eu tenho que saber se deu lucro ou prejuízo. E a maior movimentação, as operações, a gente classifica aí com contas de resultado, tá? Então a gente vai ver isso no real para vocês compreenderem um pouco melhor, para quem tiver dúvida ainda. Um exemplo aqui, ó, receita de vendas. Receita de vendas em si, tá? Fundo de comércio, ativo não circulante intangível. Então, isso aqui está no plano de contas. Era só para fazer essa classificação. Como eu já falei, o último exercício eu cobro por inteiro. As primeiras atividades eu só perguntei se era ativo, passivo, despesa e receita. Então, nessa atividade, como vocês podem ver, ó, juros passivos é uma despesa financeira, é uma depreciação, é uma despesa administrativa, né? Teve gente com dúvida, né? Professor, depreciação e depreciação acumulada, qual que é a diferença, né? A gente falou, depreciação sozinha, ela é uma despesa, e depreciação acumulada, ela é uma conta redutória que vai lá no ativo, tá? A gente vai ver isso aí no balanço, para quem tiver alguma dúvida, verificar aí como que a gente coloca lá, né? Como que a gente faz essa diminuição. Muitos alunos estavam errando, justamente porque estava somando a depreciação, e ela não soma, né, pessoal? A gente diminui, tá? Reserva de capital, passivo, patrimônio líquido. Devolução de vendas é uma despesa, dedução de receitas, né? Temos aqui os aluguéis ativos, receita financeira, tá? Caso alguém quiser, pessoal, a gente disponibiliza também esse gabarito lá no SIGA para depois vocês verificarem, tá? Ó, duplicadas receber ativo não circulante, realizava a longo prazo. Então, isso aqui não teria segredo, né? Só ia, no caso aí, tomar um pouquinho de tempo de vocês classificarem. Mas classificando corretamente, pessoal, era ligeiro para fazer o balanço, tá? E aí, professor? Oi, Leide. Na hora de fazer a DRE, eu fiquei com dúvida na questão dos aluguéis passivos. Porque né? eu tinha colocado despesa, mas eu não tinha colocado na frente administrativa. Aí eu me enrolei para me saber onde era que eu ia colocar esse aluguel. Uhum. Mas aí depois eu pedi explicação e você deu, aí ficou de boa. Exato. Mas é isso que a gente quer, que vocês busquem, corram atrás. Isso é importante. Por quê? Quando vocês forem trabalhar numa empresa, pessoal, vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que ser melhor do que os demais. Vocês têm que superar. É onde vocês buscam informação, né? Vamos supor, o diretor administrador precisa de uma informação, né? Você vai sobressair se você correr atrás, passar para o diretor, quem sabe futuramente você assuma aquela posição, então você busca a informação para solucionar um problema, tá? E isso é importante, o exercício é esse, você buscar, pesquisar, não só esperar pelo material do professor, pesquisa no Google, pesquisa outras aulas, isso é importante, a gente passa a base, mas que o aluno desenvolva uma atividade a mais, né? Fazendo aí as pesquisas. Tá ok? Porque hoje é fácil, né, pessoal? Tem o Google, hoje o Google tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também, tá? E um exemplo aqui, ó, FGTS a pagar. Lembra que eu falei? Tudo que vier a pagar é um passivo, tá? É contas do passivo, obrigações. COFINS, quando vier só COFINS, pessoal, é uma despesa. COFINS a pagar é uma obrigação, tá? Porque eu já fiz a provisão de pagamento dessa conta. Quando ela está assim, ó, ela está lá na DRE. Quando ela está assim, FGTS a pagar, já está lá no passivo, ou seja, eu já determinei uma data para se fazer o pagamento. Eu provisionei, então entrou como uma obrigação, tá? Duplicados a receber a longo prazo. Está aqui, pessoal, o diferencial, né? Quando vinha a longo prazo, a 13 meses, é um ativo não circulante, ou seja, passou daqueles 12 meses do exercício social. Fechou o balanço, fechou o ano, né? Vamos dizer assim, não o balanço, fechou o ano, e essa conta não foi liquidada, não recebi os 3 mil reais, então passa para o próximo exercício, tá? Salários, pessoal, despesa, né? Administrativas, salários a pagar, uma obrigação. Aí temos aí veículos, tá? Ativo não circulante, é uma aplicação de recursos, tá? Caixa, é um ativo circulante chamado disponível, então vocês podem olhar lá no plano de contas, que tem aí o disponível, tá? Temos o ICMS. Teve gente com dúvida, né? Professor, ICMS a pagar, qual que é a diferença? Então, já deu para perceber, né? ICMS, despesa, ICMS a pagar, uma obrigação, lá no passivo, tá? Bens e direitos, é do ativo, obrigações do passivo. E temos equipamento, também não muda, tá? Tudo aquilo que você faz
de aplicação de recurso imobilizado, vai no ativo não circulante. Ó, salários a pagar tem essa diferença, né? Ó, que bacana. Clientes, tá? Aqui, pessoal, clientes, como eu já falei, tá? Você pode entender também como duplicatas a receber, tá ok? Ó, ativo circulante, realizações. CMV, que é o custo da mercadoria vendida, é a conta de apuração de resultado. É como se fosse uma despesa, né? Uma conta redutória. Duplicatas a pagar, estoque de mercadoria, ativo circulante, ó, capital social, patrimônio líquido, aluguéis passivos. Teve muita gente que confundiu, né? Colocou aluguéis passivos lá no passivo mesmo. Não, pessoal. Quando se fala aluguéis passivos, é porque esse aluguel eu vou pagar, passivo, tá? É de pagamento. E ativo é o que eu vou receber, tá? Instalações, capital intelectual, reserva de lucros, tá? Patrimônio líquido, ICMS a recolher, fretes e carreto despesa, correio despesa, rendimentos de aplicações financeiras, uma receita financeira, tá? Despesas bancárias já fala, né? Despesa financeira, férias, né? Ah, férias a pagar é uma despesa? Não, já é uma obrigação, tá? Porque eu provisionei, já determinei o pagamento. Descontos obtidos, que eu recebi, eu obtive receita financeira, juros ativos, que eu, no caso, recebi juros de alguma coisa. Emprestei um dinheiro, recebi esses juros entra como receita financeira, tá? Fornecedores, passivo, circulante, obrigação. Que a gente pode dizer para vocês, com exceção, somente fornecedores não vêm a pagar na frente, tá, pessoal? Então, fornecedores, toda vez que falar fornecedores, ele vai ser passivo circulante. Beleza? Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Pode falar, tá? Temos aí vários alunos. Temos a Patrícia, né? Temos as demais aqui. Pode ficar à disposição para interromper e fazer pergunta, tá? Por quê? Porque isso aqui pode cair na prova de amanhã, alguma pergunta dessa, tá? Lembrando que vai ter novas perguntas, ok? Mas dentro do conteúdo que a gente passou, tá? DRE, tá aqui, pessoal. Então, ó que bacana, pessoal. A gente classificou aqui, ó, as contas, né? As contas de resultado, com exceção das receitas de venda, em vermelho, né? É claro que teve aqui a depreciação, as contas redutórias, contas negativas, vamos dizer assim, né? Então, a gente colocou aqui, ó, fica fácil também na hora de vocês resolverem os próximos exercícios, né? Nas outras disciplinas ou no próximo semestre, vocês colocarem uma cor diferente, para na hora de vocês colocarem na DRE ficar mais fácil, né, de vocês compreenderem, tá? O ativo, uma cor. Então, isso aqui, teve alunos que realmente não participou da aula síncrona, né, mas colocou até a numeração aqui na frente, colocou mais do que eu pedi, né? Eu fiquei muito feliz porque o aluno se dedicou mesmo, tá? Em todas as aulas aí, realmente, não pôde participar ao vivo, mas posteriormente fez as atividades e fez muito mais. Isso é bacana, tá? Bom, então vamos lá para a DRE. Depois que eu classifiquei, ó, é muito simples, né? Receita de venda, eu sei que é a primeira da DRE. Por quê? Porque é daqui que eu vou deduzir todas as de vendas que a gente vai ver agora. Ó, e despesas que eu vou colocar conforme na demonstração aqui da DRE. Então tá aqui, ó, receita de bruta. Vendi tanto. Agora eu começo a fazer as deduções para me apurar se eu tive lucro ou prejuízo. Deduções de receitas, está lá, ó, né? Deduções de receitas, se vocês observarem, eu tenho aqui, ó, devolução de venda, ó, tá? Devolução de venda. Então, lá na DRE que eu passei o esqueletinho, tá lá, ó, deduções de receita, entra só devolução de vendas, tá aqui, ó, 4.500. Então, eu começo a diminuir. COFINS, ICMS, receita operacional líquida, custo da mercadoria vendida, o CMV, tá aqui, ó, 14 mil. Então, tive um lucro operacional bruto de 16 mil. Aqui eu começo a colocar as outras despesas que eu classifiquei lá em cima e venho diminuindo, até chegar aqui as receitas. Aí as receitas eu somo, tá? Diferente das despesas. Então, eu coloquei cor diferente para vocês observarem, ó. E aí eu faço somatório, né? Se eu tenho lá lucro operacional de R$150, depois eu tenho outras receitas, né? São rendimentos, descontos, juros, eu tenho um lucro de 5 mil. Então, por que eu passei esse exercício? Justamente para vocês compreenderem, tentarem finalizar, né, a DRE, e esse lucro é o que vai lá para o balanço para a gente fazer o fechamento. Tá aqui, ó, tá? Onde ele vem aqui, ó,
5.000. Tá ok? Tá aqui, ó. Para fechar ele, se vocês classificaram corretamente as contas, para fechar tinha que ter esse 5.000 que eu pedi lá na DRE. Então tá aqui, ó. Ativo circulante, né? Os valores, ó, você pode colocar, vocês vão ver na análise, pessoal, das demonstrações contábeis, os valores sempre vêm antes, tá? Diferente do total que a gente coloca aqui embaixo. Então, esse valor é o somatório dessas contas aqui, né? Ó, ativo não circulante, 93.000, né? Por quê? Porque é o somatório de todos esses aqui, menos a depreciação. Então, nós temos o realizável a longo prazo, vocês podem ver lá, é o primeiro item do plano de contas, depois vem o investimento, não tive nenhuma conta, então não tem nada, e depois o imobilizado e depois o intangível, tá? Se vocês observarem, capital intelectual, se eu vim aqui, ó, capital intelectual, nós vamos ter aqui, no caso, ó, intangível, ativo não circulante intangível. Então eu venho aqui no balanço e coloco, ele é não circulante e o último tópico, intangível, tá bom? Só fez o somatório, 135.200, fornecedores, ICMS a recolher, né? Para quem não tinha entendido aí, ICMS a recolher é a mesma coisa que a pagar, mas para impostos, a contabilidade a gente adota a recolher, tá, pessoal? Ó, vocês podem ver a FGTS a pagar. Raramente você vai ver a FGTS a recolher. Pode ter? Pode. Tá errado? Não, né? De qualquer jeito você vai ter que pagar, mas algumas nomenclaturas, algumas descrições da contabilidade a gente coloca como ICMS a recolher, tá? Fez todo o somatório, ó, passivo não circulante, porque de longo prazo, né? Curto prazo, longo prazo. Então, você coloca a discriminação e fecha o balanço. Muita gente não conseguiu por causa desse valor não ter encontrado na DRE. Beleza? Perguntas, pessoal? Conseguiram entender? Deu para clarear um pouco aí para quem não estava conseguindo fazer? Achou muito difícil o exercício? Complicado? Pode falar, né? A gente vai... Professor, deixa eu te perguntar. Pode falar, Douglas. Ali no ativo ali, eu tô vendo ali embaixo, ativo não circulante, tá investimento imobilizado intangível. É necessário na construção dessa tabela colocar isso daí ou não? Você fala da tabela? Sim, com certeza. Que nem ali, eu tô vendo ali, ó. Na minha eu não coloquei assim, investimento imobilizado intangível, só coloquei eles em ordem ali. Isso. Nesse caso aqui, Douglas, eu não descontei nota de vocês, eu até ia descontar nota, mas como a gente está sendo muito rápido, eu não vou descontar para não prejudicar o aluno. Em sala de aula eu desconto, tá? Eu tive um semestre que eu descontei porque nos primeiros eu não cobrei, no segundo eu cobrei uma vez, relevei, na última eu já descontei do aluno, alguns décimos. Por quê? Porque esse, pessoal, é o balanço, né, que você vai pegar de uma determinada empresa, é o real. Então a gente está trabalhando com o real. Então, ele vai ter primeiro realizável a longo prazo, vai ter o investimento, tá tudo aqui discriminado, o imobilizado e o intangível. Essa nada mais é do que o balanço padrão. Então, todo balanço que você pegar, você vai ver lá, ó, ativo não circulante, realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Então, a gente tenta trabalhar sempre no real, tá? Então, isso aqui eu não descontei de vocês. Vocês podem ver aí que teve gente que tirou, muita gente tirou 2,5, que era a nota máxima, tá? Mas eu não descontei. Eu ia descontar, mas eu acabei relevando porque a gente teve aí o primeiro exercício de vocês classificarem corretamente, tá? Então, não é isso que eu vou prejudicar o aluno, tá? Mas que ele saiba que a classificação correta, né? Existe um padrão, e o padrão correto é esse aqui, beleza? Beleza, Douglas? Sim, entendi. Eu achei que era necessário só colocar ele em ordem, porque no meu coloquei, igual tá aí, só não tinha discriminado lá investimento, imobilizável e intangível. Não entendi. Beleza? Até porque a gente, igual eu falo para você, a gente tenta ensinar o aluno o mais real possível, né? Justamente quando vocês saírem lá para fora, forem trabalhar, vocês vão pegar um balanço, mas o professor não ensinou isso aqui, né? Então a gente tenta sempre trabalhar o máximo do real, tá? Lá fora, beleza? E patrimônio líquido vem as continhas aqui embaixo, tá? Mais alguma pergunta, pessoal, para a gente passar para o exercício 2? Fique à vontade aí, as meninas, né? A Flávia, que entrou agora, né? Deixa eu ver quem mais. Os demais já estavam aí, né? Deixa eu ver aqui. Professor? Oi? Por que teve que pegar os lucros acumulados e colocar no balanço para fechar? Porque o que acontece? Toda a movimentação, tá? Vamos voltar aqui na DRE. Toda a movimentação, deixa eu ver quem está falando aqui. Matheus. Matheus. Matheus, o que ocorre? Na empresa,
a empresa, ela paga imposto em cima desse lucro aqui, ó, tá? Ela tem uma movimentação, a gente sempre pode dizer para o aluno que isso aqui é uma movimentação sem uma provisão, tá? É aquele custo que você faz provisionado para apurar o lucro ou o prejuízo, onde o governo ele exige que você, se você tiver lucro, você pague, né, principalmente as empresas de lucro real, lucro presumido, em cima do lucro. Então, quanto maior esse lucro aqui, ó, mais a empresa paga imposto, tá? Então, primeiro, porque o que nada mais é, qual que é a diferença do balanço para a DRE? É a movimentação da empresa diariamente. Isso aqui toda hora está movimentando, tudo está mudando, está aumentando, diminuindo, tá? Pelos razonetes. O balanço, o que é o balanço? O balanço é o fechamento. Quando você tem uma empresa e você vai lá no banco pegar um empréstimo, pessoal, o que o banco pede? Esse balanço aqui, ó. Ele não pede a DRE. Por quê? Porque ele vai fazer análise em cima disso aqui, para ver se as suas obrigações, né, capital de terceiros, capital próprio, como que está a empresa, se está endividada ou não. Isso aqui é a aplicação que você tem. É como um exemplo, uma garantia para o banco. Se você não pagar, ela toma algo, né? Entra com um mandado de busca e apreensão, alguma coisa, né? No caso, se você, é claro, compra algum veículo, alguma coisa, tem a busca e apreensão quando você não paga. Então, para o banco, ele olha o seu balanço, ele faz essa análise. É isso que o pessoal de economia vai fazer. Análise se a empresa está endividada ou se a empresa ela não está endividada, se ela tem condição de pagar, tá? Porque justamente a DRE ela tem essa mudança, tá? Mas o lucro em si, como a gente pode falar, é a finalização, tá? Então não tem como a gente ficar mudando o balanço toda hora. O balanço é mudado uma vez por ano, quando você fecha o quê? Essa demonstração do resultado do exercício, apura se tem lucro ou prejuízo, e as movimentações que teve aqui de baixa no balanço. Exemplo, você vendeu um equipamento, então tem o débito e o crédito, e aí depois a gente faz essa baixa desse equipamento, tá? Um exemplo, você vendeu 4.600, um exemplo só para a gente entender aqui como que funciona. O que está aqui, pessoal, não tem uma movimentação muito grande, com exceção de o estoque, o cliente e o caixa, tá? Que sempre está movimentando, mas a gente movimenta lá nos lançamentos débito e crédito. Então, equipamentos, eu vendi. Para mim não mudar esse balanço aqui, o que eu faço? Um débito e um crédito. Então, se eu vendi, esse valor de 4.600 pode ser tanto no dinheiro, que vai para o caixa, como no banco, tá? E aí eu excluo esse equipamento, então não vai mudar nada aqui. Vai continuar o balanço mesmo. Então, existe sempre o débito e crédito, né? Então, a movimentação é feita em cima da DRE, onde que está movimentando tudo a empresa. Todo dia ela está movimentando essa DRE. Por quê? Porque ela tem a apurar, né, fazer a apuração do lucro ou prejuízo dela. E a gente não paga imposto em cima do balanço, tá, pessoal? É em cima do lucro líquido, né, que a gente pode dizer, da DRE. Não sei se você conseguiu entender, ficou difícil aí entender. Entendi. Então, a movimentação em cima da DRE, tá? Onde vai ter toda aquela sua movimentação. Porque, às vezes, pessoal, pode acontecer de você ter uma conta que você pagou, mas não provisionou, né? Não fez a provisão. Quando se fala provisão, é que você determina uma data de pagamento, tá? Então, dentro da DRE é o que a gente tem que fazer a apuração, contas de resultado, receitas e despesas para a gente apurar um imposto, apurar o lucro, né? Para posteriormente pagar um imposto, beleza? Pessoal, então, igual eu falo para vocês, banco sempre pede a questão da... Ele pode até pedir a DRE, mas a DRE é fechada, tá? 31 de dezembro, se encerra toda a movimentação, faz a apuração, se teve lucro ou prejuízo, apura o imposto e depois transfere-se para o balanço, tá? Mas quando você tiver uma empresa e for pedir um empréstimo, o balanço vai ser primordial aí para o banco, tá? Fazer uma análise, ver se você está endividado ou não. Por aqui dá para perceber se a empresa está bem das pernas ou não, tá bom? Bom, a 2, pessoal. Então, a gente fala sobre a questão do fechamento do balanço, na questão 1, tá? E elaborar essa DMPL. É claro que a gente não trabalhou muito assim, né? Como a gente sempre trabalha em sala de aula, eu dou 2, 3 exercícios, né? Como a gente tem mais tempo, mas aqui para vocês compreenderem. Então, nós temos aí os saldos, né? Tanto de capital social, reserva legal, reserva de lucro e reserva de capital, e aí a integralização.
Isso aqui, pessoal, é uma demonstração para o gestor, o diretor, o administrador, ver para onde que foi o lucro, né? Como que foi a distribuição do lucro? Porque depois que você paga imposto, né, existe uma sobra de lucro. Como que eu vou fazer? Né? Então, a demonstração das mutações do patrimônio mostra como a gente vai distribuir, tá? Temos aí os 5.000, que vocês apuraram lá na DRE, e aí nós temos os 5% que eu determinei aqui, ó. Por lei, pessoal, 5% tem que ser de reserva legal. Depois a gente faz a distribuição das demais, tá? Então, temos aqui, ó, 5%. Então, tirei 5% de 5.250. Reserva legal com reserva legal positivo. E aí eu vou diminuindo entre parênteses, porque é do lucro, tá? Eu vou diminuindo esse lucro, vocês podem ver que zerou aqui. Reserva estatutária, coloquei 45%. Então, em cima de 5.000, deu 2.250. E os dividendos propostos, 2.500. Então, essa é a distribuição. O diretor, o gestor, o administrador, né? Ele vai verificar, através da DMPL, como que foi a distribuição do lucro. Então, ele não pergunta nada para ninguém, né? Ele já tem noção de como que funciona a DMPL, pede a DMPL, e aí ele faz essa análise, tá ok? A distribuição, o saldo, como que está a questão das contas do patrimônio líquido, tá? Se vocês observarem, pessoal, patrimônio líquido, a gente utilizou só essas contas aqui, ó, tá? Por isso que para fazer a DMPL eu preciso, né, dos razonetes, né? Ó, só essas contas. Não entra essas contas. Então, é nada mais aqui, ó, saldo, capital social e aumento de capital social. Da onde que é esse aumento? É esse valor aqui, ó, capital social, tá? Então, coloquei nas movimentações, fiz o somatório. Lembre-se, se somando tanto vertical como horizontal, esse valor aqui tem que dar o mesmo. Então, se eu pegar esses valores aqui, eu somei, deu 248.800. Se eu somei aqui, tem que dar 248.800. Beleza? Pessoal, dúvida nessa questão da DMPL? Eu sei que precisaria muito mais exercício desse tipo para a gente compreender mais, mas a gente espera que vocês tenha compreendido aí o mínimo, né? Porque como é muito ligeiro, não tem como a gente passar muito conteúdo. Mas o mínimo tem que ter aí, pelo menos, noção. Alguém ficou com muita dúvida, não entendeu nada? Quer que a gente explique de novo? Está à disposição, pessoal, esse é o momento. Não? Tranquilo? Bom, deixa eu ver aqui. Professor Joel. Quer falar algo, Joel? Não, é porque o senhor tinha travado para mim, aí achei que tinha caído. Era perda de pacotes da minha internet, mas tá tranquilo. Tá beleza então. Mas qualquer coisa vocês dão um grito aí, tá, pessoal? Manda uma mensagem no WhatsApp, que a gente tá com a tela aqui. Pode ser que dê algum problema na minha internet, mas como ocorreu numa aula que a gente teve, tá? Mas beleza, então. Conseguiu entender, Joel, essa DMPL? Foi muito difícil fazer? Foi tranquilo? Fica à disposição aí para falar, tá? Vamos lá, então. Vamos passar para o último exercício, tá? Esse aqui, pessoal, basicamente vamos dizer assim, é uma demonstração do fluxo de caixa indireto, tá? Posteriormente, pessoal, provavelmente eu vou passar uma última aula gravada para vocês da diferença, tá? Do método indireto direto pro indireto, tá? Aqui a gente fez um indireto. O direto, pessoal, ele é muito grande, ele demora um pouco, tá? E basicamente a gente trabalha mais com o indireto por ser mais resumido, tá? Então nós temos aqui, ó, o balanço está pronto. Professor, mas isso aí é um balanço? É sim, tá? A única diferença é que ele está um embaixo do outro, né? Mas se você for ver aqui, ó, total do ativo é igual ao total do passivo mais o patrimônio líquido. Então aqui não teve distribuição, né? Ativo circulante, não circulante, passivo circulante, não circulante, e o ativo circulante, não circulante, tá?
Então, tá a distribuição, mas ele é um balanço, a gente colocou um embaixo do outro para diminuir aqui, né, a parte da folha da imagem, tá? Então, pessoal, temos o balanço e temos uma DRE. Do método indireto, pessoal, o demonstrativo do fluxo de caixa, a gente utiliza apenas o lucro líquido, tá? Eu acho que foi o Douglas que perguntou, o Matheus. Tá aqui, Matheus, ó. Nós temos o lucro líquido dessa empresa, tá? 13.200. E depois nós temos o imposto que vai ser pago, ó. Imposto de renda pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, 5.200. Esse é o lucro, né, líquido que vai ser distribuído entre os acionistas, as reservas legal, estatutária, tá? Então, temos aqui, ó, naquele exercício anterior parava aqui, ó. Por quê? 5.000. Não teve um imposto, né? Eu não coloquei um imposto para pagar. Mas na empresa real tá aqui, ó. Ele paga o valor de 5.200 em cima desse lucro aqui, ok? Beleza? Pessoal, então, método indireto. Nós temos aqui uma demonstração, eu passei para vocês para facilitar. A gente utiliza o lucro líquido, tá? Ó, 8.000. E a depreciação. Por quê? Porque a gente tem que ajustar o lucro líquido, né? Do método indireto. Professor, mas por que eu tenho que colocar a depreciação? Pessoal, porque a depreciação não há aumento e nem diminuição do caixa, tá? Então, esse é um método, pela contabilidade, que a gente tem que fazer o ajuste. Método indireto. Então, eu pego o lucro líquido, por quê? Porque esse R$500, ele diminuiu o meu lucro, né? Se ele não aumenta e nem diminui o caixa, que a gente está falando demonstrativo do fluxo de caixa, aí eu tenho que ajustar ele. Na DRE, eu tenho que diminuir para saber o lucro líquido. Mas, no método indireto, eu tenho que acrescentar ele, voltar ele, justamente para fazer o ajuste, tá? E aqui, nós temos as contas operacional. Então, se vocês observarem aí, já adiantando, vai cair uma questão sobre essa pergunta, né, do método indireto. Quais são os elementos que a gente classifica lá? Operacional, o investimento e o financiamento, tá? Se você pegar qualquer exercício, vídeo, exemplos aí, vai ter essas discriminação, operacional, investimento e financiamento. Bom, primeiro eu pego o operacional. O que é operacional? É tudo aquilo que está em operação na empresa, já fala, né, operacional. Então eu venho aqui, ó, pego no balanço, o que está em movimento, né? O que sempre está em operação? Clientes, que toda hora eu recebo, né, de clientes e aumenta clientes a pagar. O estoque também, tá, pessoal? Fornecedores, que eu estou comprando, né, fazendo compra direta e pagando fornecedores. Salários a pagar. E, basicamente, seria esses 4 tópicos que eu coloquei para você. Então, tá aqui, ó. Aumento de clientes, aumento de estoque, fornecedores e salários a pagar. Como que eu faço para jogar lá para o DFC? Pessoal, primeiro eu faço a variação de um ano para outro, tá? Clientes. Era 5.000 em 2018, foi para 10.000, então houve uma variação de 5.000. Aumentou, tá? Quando aumentou, pessoal, o que isso tem a ver lá no demonstrativo do fluxo de caixa? Que quando aumenta clientes, é que não entrou dinheiro no caixa. Quando eu falo do clientes, é duplicatas a receber. Eu vou receber ainda, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido entender, né? Ficar bem claro aí essa questão. Então, quando eu aumento clientes, é porque não entrou dinheiro no caixa, né? Então, eu coloco como negativo. O aumento de estoque é a mesma coisa, né? Só que o aumento de estoque, quando aumentou, é porque eu comprei, né? Eu comprei estoque. Então, se eu comprei estoque, automaticamente saiu o dinheiro do caixa. Então, é negativo. Aumento de fornecedores, se a gente for ver aqui, ó, de 5.000 foi para 8.000, R$3.000 aumentou. Isso é uma coisa boa, por quê? Porque quando eu falo aumento de fornecedores, é que eu não tirei dinheiro do caixa. Eu coloquei lá como se fosse contas a pagar futuramente, tá? Eu sei que às vezes existem esse problema de interpretação, pessoal, por isso que eu falo. Não aprofundei muito, porque isso aqui a gente faz em sala de aula. Mas a gente tenta passar para o aluno como que funciona. Depois ele vai ver vídeos, vai analisar, né, por uma compreensão melhor, né, compreender melhor. Então, aumentou fornecedores, quer dizer, aumentou contas a pagar, então eu não paguei, não tirei dinheiro do bolso. É a mesma coisa que diminuição dos salários a pagar, né? Se eu olhar aqui, ó, 12.500 foi para 9.000, diminuiu 3.500. Se diminuiu salários a pagar, é porque a empresa pagou, tirou dinheiro do caixa. Então, eu coloco como negativo, tá?
E aí nós temos aí o caixa consumido. Então eu tenho lucro líquido, tá? Depois eu tenho o aumento de clientes, que é uma diminuição, 27.500 aumento de estoque, aumento de fornecedores 3.000 positivos e diminuição de salários a pagar 3.500. Então eu tenho um saldo negativo de 24.500 no operacional, tá? Investimento, quais são as contas de investimento? É aquelas contas que não é corriqueira, tá, pessoal? É aquelas contas que a empresa faz de investimento, uma aplicação de recursos para longos anos. Nós temos dois, né? Investimentos, que aumentou de 5.000 para 20.000, valor de 15.000, e o imobilizado, de 15.000 foi para 25.000, tivemos aí um aumento de 10.000. Então, nós colocamos aqui no fluxo de caixa um aumento de investimento. Quando eu aumento o investimento, pessoal, é como se eu estivesse adquirindo, né, com o dinheiro do caixa. Então, está saindo dinheiro. Por isso que a gente coloca entre parênteses, né, tanto como o aumento do imobilizado, se aumentou, né, e se tivesse reduzido